Pessoal, Caderno Aprender Sempre, sexto ano, aulas 3 e 4, sequência de atividade 1. Nesse caso aqui, vamos direto para a situação problema. A professora Sônia entregou para os estudantes uma folha de papel sulfite e pediu para que eles pintassem uma parte da folha. Observe como alguns estudantes resolveram. Bom, nós temos aqui o primeiro estudante, que é o Alan. Ele pintou metade, um meio dessa folha. Então, qual a fração? Aqui no item A ele diz assim: escreva as frações que representam as partes pintadas por cada um desses estudantes. Então, vamos observar aqui, qual foi a parte pintada aqui por esses estudantes. Esse primeiro, ele pintou a metade da folha, então 1/2 da folha. Esse segundo, a folhinha dele está dividida em 4, então ele pintou, aqui para quem não consegue ver, tem um risco aqui no meio. Ele pintou 2/4. E a terceira, a Helena, ela pintou 4/8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela pintou 4/8. Bom, no item B diz assim: o que você observa em relação às partes pintadas de cada folha de sulfite? A gente consegue observar que elas são frações equivalentes. São frações equivalentes. Por quê? Mesmo esse tendo consumido a metade, 1/2 dessa folha, esse 2/4 e esse aqui 4/8, representam uma área da mesma medida. E se eu simplificar a maior fração e ir reduzindo, eu vou achar os mesmos valores. Por exemplo, se eu pegar 4/8 e simplificar, vou dividir aqui, esse por 2 e o de baixo por 2 também. 4 dividido por 2 dá 2. 8 dividido por 2 é 4. Se eu simplificar novamente, 2 dividido por 2 e 4 dividido por 2, 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. E aí a gente consegue perceber que nós achamos frações equivalentes. 4/8 está aqui, 2/4 está aqui e 1/2 está aqui. São as frações equivalentes. Aqui embaixo ele diz o seguinte: no desenho abaixo, represente outra forma de pintar a mesma parte da folha que os estudantes da professora Sônia pintaram. Bom, existem várias formas de fazer isso aqui. Eu vou fazer assim, Vou ter que fazer a mão livre, vai ficar um pouquinho torto, mas vou tentar fazer assim. Vou traçar um risco no meio. Vou deixar igual o da Helena. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E para tentar achar uma nova fração, eu vou fazer da seguinte forma: eu vou traçar um outro risco aqui e vou traçar um outro risco aqui. E agora eu vou pintar para ser equivalente. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 16 partes. Eu vou pintar a metade, eu vou pintar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, qual fração que eu representei aqui? Aqui eu estou representando 8/16. Eu pintei 8 partes num total de 16. E olha que interessante, se eu dividir esse por 2 e esse por 2, 8 dividido por 2 é 4, 16 dividido por 2 é 8. Olha aqui, fração equivalente. Se eu continuar dividindo, eu vou chegar em 1/2. Então, são frações equivalentes. Está feito. Tente desenhar outras formas. Eu consigo fazer
frações equivalentes diferente dessa que eu construí. Você pode tentar fazer de outra forma. Na página seguinte, exercício 2, eu tenho a seguinte situação. Na primeira tira retangular abaixo, represente a fração 1/3. Então, vamos obedecer. Na primeira, eu vou fazer 1/3. Então, eu vou dividir aqui, ó. Tá? Estou fazendo a mão livre, no seu caderno aí, no seu livro, Aprender Sempre. Você usa a régua, divide em partes iguais para ficar melhor. Bom, dividi então ele em 3 partes. Como ele diz para fazer 1/3, eu tenho que pintar uma parte. Eu posso pintar qualquer uma delas, né? Desde que eu pinte apenas uma. Eu vou pintar essa primeira aqui, ó. Aqui eu estou representando então 1/3. Depois ele diz assim, nas outras tiras represente frações equivalentes a 1/3. Bom, eu posso fazer assim, já dividi aqui, vamos pegar uma outra cor. Eu posso dividir aqui de novo, e posso fazer um risco aqui, ó. Se eu fizer um risco aqui, e eu quero fazer uma fração equivalente, eu posso pintar esse daqui e esse daqui, e eu estou representando quem? Eu tenho quantos quadrados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 partes e eu pintei 2. Quer ver que elas são equivalentes? Se eu pegar 2/6, divido esse por 2 e divido esse por 2, 2 dividido por 2 é 1. 6 dividido por 2 é 3. Deu 1/3 do mesmo jeito. Então, são equivalentes. Uma dica. Se eu dobrar essa fração aqui, multiplicar o de cima por 2 e o de baixo por 2, eu encontro uma nova fração equivalente. E aí eu vou deixar para vocês fazer o terceiro. Façam, desenhem, monte uma fração equivalente e façam esse terceiro. Bom, nesse de baixo, nós queremos identificar, tem todo o texto aqui, para o vídeo não ficar muito comprido, que já estamos em 7 minutos de vídeo, eu vou explicar o que vai ser feito. No primeiro, no item A, eu tenho que escrever qual fração eu tenho aqui. Quantas partes eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 partes. Quantas partes foram pintadas? Uma única parte foi pintada, então 1/5 é a fração que essa figura está representando. E aí ele diz assim, e em decimal, quanto é? Para eu saber quanto é em número decimal, eu faço a divisão, olha. Vamos fazer essa divisão aqui, ó. 1 dividido por 5. 1 dá para dividir por 5? Não, eu coloco um 0 aqui e 0, aqui. Agora, 2 vezes 5 é 10. 10 menos 10 é 0. Acabou. Então, 0,2 ou 0,20, né? É a minha resposta aqui. Eu posso dizer que é 0,20 ou simplesmente eu posso dizer que é 0,2. Olha o de baixo. Eu tenho... Aliás, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o último e vou deixar o do meio aqui para vocês tentarem. Qual é a fração aqui embaixo? Ó, na letra C. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Então, a minha base aqui, eu tenho um total de 15 quadradinhos. E eu tenho pintado 3 quadradinhos. Então, essa é a minha fração. Quanto é em número decimal? Em número decimal, eu pego 3, divido por 15. 3 dá para dividir por 15? Não dá. Então, eu vou colocar um 0 aqui e 0, aqui. E agora, 30 dá para dividir por 15? Dá. 2 vezes 15 é 30. 30 menos 30, 0. Olha o que eu achei, 0,2, que é o mesmo que eu escrever 0,20 ou 0,2. Olha que interessante, esse resultado é igual a esse. E o que isso significa? Que elas são equivalentes, essas são frações equivalentes. Agora você vai fazer o mesmo no item B. Monte a fração, transforme em decimal e verifique se elas são equivalentes.
Faça o exercício então, assista o vídeo quantas vezes for preciso, que vai ajudar vocês. Bons estudos.